O poder do magnético. Faraó foi considerado um dos deuses do seu tempo. Deixou obras, deixou encantos e maravilhas que ainda reflorescem até hoje, como relíquias daquelas eras primitivas de seu reinado do encanto. Era um preto muito mau e desenvolveu a sua grande obra de magnetismo, que era a força inspirada dos deuses de outrora, na conquista dos soberanos e dos vultos que mais resplandeciam. Faraó brilhou com o seu grande dom magnético, despontando pelos segredos dos bichos. Naquele tempo, as vestes eram todas diferentes das de hoje. Eram feitas de pele de bichos, e Faraó, como era grande sábio, usava vestimentas que levavam tudo quanto era peles e pelos dos bichos daquele tempo. Se a vestimenta era de pelo, fazia com pedaços de pelo de cada bicho. Se era de pele, a mesma coisa. E se era de pena, também a mesma coisa. Naquela era, os viventes duravam muito tempo, e a sua preocupação era somente o estudo da natureza, e pela duração ser longa, tinham tempo bastante para aprender muitas coisas. Faraó era um bom médium, e apoderando-se de uma grande força magnética, desenvolveu essa força e fez grandes prodígios. Os prodígios foram de forma tal que a natureza acabou revoltando-se contra seus próprios habitantes, dando origem à existência do que hoje se chama deserto do Saara. Saara ficou uma espécie de lugar amaldiçoado, improdutivo e sujeito a constantes vendavais, razão porque, sendo de longínquas recordações, supõe as novas gerações que tivesse existido um dilúvio, quando o que de fato ocorreu foi um grande terremoto. É por isso que, de quando em quando, costumam encontrar ali esqueletos de bichos monstros enterrados, e as novas gerações passam a conhecer a existência longínqua de mastodontes que ninguém atualmente tem conhecimento. Por tudo isso ter acontecido, é que costumam dizer erroneamente que o mundo já se acabou em água. É que, noutros tempos, não havia condução, não se cogitava de andarem descobrindo terras para que tivessem contatos com outras nações e outros lugares. Viviam todos isolados, viviam todos de per si. Os países vizinhos ficavam bem retirados, longe uns dos outros, e assim ninguém sabia de outras existências, e foi por isso que surgiu a suposição do fim do mundo por meio do dilúvio. Quando os países começaram a ficar adiantados, a se locomoverem, é que vieram descobrir o deserto de Saara, que tinha sido, em eras remotas, uma grande cidade. Então, esse primitivo faraó, sendo de uma grande força magnética, tudo fazia da noite para o dia, e por o povo acompanhar o mesmo símbolo de magnetismo, é que era povo mau e endiabrado, fazendo coisas impossíveis e absurdas de tanta maldade entre eles. E para que tudo isso não se propagasse entre outros povos, com o tempo, a própria natureza revoltou-se contra os seus habitantes. Apareceram mais tarde diversos faraós nas mesmas condições, com as mesmas influências do encanto, existindo até hoje as cavernas encantadas, aonde reinam os malefícios para qualquer criatura que se atrever a entrar nessas cavernas,
aonde eles foram sepultados. Agora, se esse faraó foi assim, atraiu com suas influências más as influências de outros faraós que já não tinham tanta força quanto o primitivo, mas que assim mesmo produzem o mal, como toda e qualquer força magnética só produz o mal. Muitos se enganam e pensam que a força magnética produz o bem. Se a força magnética produzisse o bem, todos estariam bem, porque todos são produtos da força magnética, pois são produtos da matéria. A força magnética produz a matéria. É por isso que o ser humano é sofredor, é mau, é um ser material. Os viventes que se desenvolvem para adquirir a força magnética tornam-se uns bichos em figura de gente. A força magnética invisível fabrica essas pedras que tratam de raios e coriscos. E vejam os estondos e os estampidos quando elas caem na Terra. São produtos de quê? Da força magnética. Se os viventes não fossem feitos pela força magnética, seriam eternos. Mas por serem produtos dessa força magnética, é que assim tudo está aparentando tudo serem e verdadeiramente nada serem. Estão aí aparentando que tem vida, mas por a vida ser feita pelo magnetismo, é que de uma hora para outra desaparecem, perdem a vida. É por isso que o estudo do magnetismo é um estudo misterioso, que ninguém pode alcançar seu fim, por a própria vida ser produto do magnetismo. E por isso um produto inferior nunca pôde dar solução do superior. Então vivem aí alimentando o magnetismo como seres materiais que são, com tudo aquilo que comem e bebem. Se não fossem produtos do magnetismo, a vida seria tudo e não nada. Tudo que é magnetismo é aparente, por isso aparentam que são senhores da vida e verdadeiramente não são. De uma hora para outra, perdem-na sem querer. Portanto, todo esse conjunto de seres terrestres, tudo isso é produto da força magnética. São seres maus e nada são. Vivem magnetizando uns aos outros e magnetizados uns pelos outros. O que é o Sol? É um aspirador magnético. A Lua, da mesma forma. As estrelas, idem. Tudo formação magnética e por isso estão sempre em fogo. O que queima é bom? Não. O que queima é mau. E, portanto, foi um aspirador magnético que deu aspiração a outros magnéticos que estão sobre o seu domínio. A Lua, outro aspiral magnético, outra aspiração. Parece um frio, mas não é frio. É fogo, queima, chamando-se então carbono magnético superior, que é do Sol. O carbono, sendo de uma formação carbonizada, perde a influência de brasa, de fogo, mas queimando igual a fogo. Perdeu a sua ação vermelha de brasa, de fogo, tornou-se escura, mas embora diferente, com o mesmo queimor. Então muitos falam em magnetismo e principiam a estudá-lo, mas nunca encontraram o fim. É um estudo sem fim. Se não fossem produzidos pela força magnética, seriam eternos. Mas por serem seres gerados da força magnética, é que aí vivem aparentemente até não poderem mais. Muitos, por não terem conhecimento da natureza nem de si mesmos, falam em magnetismo sem saberem o que estão falando, sem saberem
que os seus formatos de humanos são feitos de magnetismo, por a força ser toda magnética e elétrica. O frio mata, por ser a força magnética do carbono. Por isso a noite é escura, é do carbono, formada do resíduo da apuração da formação do Sol. Isso é que originou outro corpo, é que deu formação à Lua, com a sua vida, os transes e os efeitos materiais. É por isso que a Lua mexe com tudo. Um dá o efeito, o outro dá a fórmula. São dois relógios em um corpo só. O Sol é o relógio e a Lua é o ponteiro. A Lua é o ponteiro porque, conforme as horas, ela vai diminuindo até sumir de todo e depois aumenta até se tornar redonda, faz assim os seus quartos. As estrelas são monótonos do giro magnético. Existem viventes que procuram captar grandes forças magnéticas, mas os efeitos não são bons. São forças destruidoras, perturbadoras, por serem cargas demasiadas, forças além do natural do organismo. Trazem o desequilíbrio e a lucidez demasiados, ao passo que a imunização racional regula os corpos magnéticos por ser superior a todos os efeitos que compõem esse mundo. A força elétrica só é boa quando bem regulada. Desenvolvendo e recebendo carga superior às forças do organismo, prejudica e traz o mesmo negativo do magnetismo, porque onde está uma, está a outra. É por isso que todos os espíritas acabam sofrendo do coração e morrendo de moléstias do coração, porque o coração é o dínamo de todos, é quem recebe todas as amperagens anormais, é o órgão mais prejudicado do corpo humano. O corpo humano possui ainda o relógio, que é a cabeça, os ponteiros, que são as vistas, os ponteiros do som, que são os ouvidos, o ponteiro do aroma, que é o nariz, o ponteiro do gosto, do paladar, que é a língua, e ainda a boca do suprimento da corda, por onde entra o alimento da máquina, o alimento magnético dos seres materiais. Portanto, o que é a parte espiritual? O que é espiritismo? Espiritismo é magnetismo, são do mesmo ramo, com diferença que a matéria, uma parte é visível e a outra invisível. Por ser magnetismo, é que o espiritismo nunca passou disso, sempre encerrando tudo no infinito, misteriosamente, não passando de um entupimento que atrasa o mundo desde longas eras e veteranos séculos, mantendo sempre o sofrimento desse mundo e cada vez pior. E os viventes incautos ao conhecimento verdadeiro das coisas, admitindo-o como uma coisa de grande superioridade, muitas vezes sofrendo por causa do espiritismo e com o tempo descrendo e fazendo os outros descrerem também, por chegarem à conclusão de que o espiritismo é como outro credo de ciência caduca. Se não fosse caduca, já há muito que todos no mundo estariam certos, por o espiritismo acertar todos com a sua força, com o seu poder, com o seu equilíbrio de potentado. Mas, por tudo isso ser da parte elétrica e magnética, é que nunca puderam chegar à conclusão das coisas claras, provadas e comprovadas, como muitos desejariam que fosse, para então poderem admitir. E por isso uns tantos admitem, e assim vão aventurando
caducando e sofrendo, e outros tantos não admitem, dizendo que ruim por ruim é melhor ficarem como estão. Esses caducos dizem que já vem encarnando e desencarnando no Espiritismo, desde o princípio desse mundo. Ora, o mundo já é muito antigo, então eram já para nascerem pelas reencarnações dos espíritos, sábios, perfeitos e puros, e quando acaba, nascem ao contrário, cada vez piores, cada vez feras mais bravias. Tudo isto é preciso aprender, e a verdade é que são maus, ruins, desumanos, selvagens e verdadeiras feras. Isto é para os caducos que ainda vivem sonhando com a fruta da ilusão, para esses cegos de olhos abertos que não sabem divulgar nem o que estão vendo, por serem produtos do magnetismo, seres magnéticos, magnetizados e magnetizando. Isso se dá com os viventes que vão sendo magnetizados pelas coisas que estão enxergando, mas que não sabem divulgar o porquê dessas coisas. Então costumam dizer que estão sugestionados, que vivem dominados pela autossugestão, produto da sujeira, porque da sujeira são. Qual é a origem do ser humano? O que é o espermatozoide? É um líquido com semelhança de goma a evidenciar que são mesmo produto da sujeira, e por isso admitindo como bom tudo quanto é asneira, e por tal são dominados, tendo na sugestão e autossugestão a ilusão do que pensam que serve e que é bom. E assim, sendo a vida composta de seres magnéticos, pelos seus efeitos, é que vive o mundo nessa confusão há muito, onde nunca as filosofias puderam embargar o sofrimento, pois as seitas e filosofias são todas feitas pelos magnetizadores, que são os seres humanos, e por isso, quanto mais filosofias, mais sofrimentos, como assim de há muito o mundo vem sentindo. Qual foi a filosofia que trouxe ao mundo o bem, a paz e a felicidade de todos? Nenhuma, porque tudo isso é feito magnético, e por ser feito magnético é que o mal sempre se multiplicou, vem sempre aumentando e não diminuindo. Portanto, vejam que aí ainda não está a verdade como muitos pensam, por estarem magnetizados por esta ou aquela filosofia. O magnetismo é de uma força tal, tão natural, por ser da natureza de todos, que os viventes estão magnetizados por isto ou por aquilo e não dão por ela, devido à natureza ser magnética. Falam em bem, falam em bom, mas tudo é passageiro. Tudo é passageiro por ser produto magnético, produto dos efeitos magnéticos e da origem magnética. Então, pergunta o vivente, e no Espiritismo não está a verdade? Digo eu, não. A palavra já está dizendo em experiência, é o que quer dizer Espiritismo, por ser do mesmo conjunto magnético, seres invisíveis da formação elétrica e magnética que compõem o conjunto da formação do mundo, com a diferença de serem seres invisíveis ou corpos invisíveis, como o vento. O vento é um corpo invisível, sentem-no, mas não o enxergam, é poderoso, e assim outros gases e outras coisas que existem da mesma ramificação, como a eletricidade, que é um corpo poderosíssimo, mas invisível, sentem-na, mas não a enxergam. Existe assim a parte magnética visível e a parte magnética invisível.
Por exemplo, um vento mau é invisível, mas por sua grande carga magnética só produz o mal. A eletricidade é invisível, mas com sua carga muito forte mata o vivente, carboniza-o. Portanto, existem corpos magnéticos visíveis e invisíveis, assim como tem corpos elétricos visíveis e invisíveis, e a luz elétrica é um corpo elétrico visível. Agora, o vivente que não tem instrução de coisa alguma, aceita tudo e não sabe nunca o que diz, vivendo muitos assim magnetizados pelo Espiritismo e pensando que no Espiritismo está a verdade das verdades. Se no Espiritismo estivesse a verdade das verdades, já há muito todos teriam a solução perfeita do mundo, pois se o dono do mundo fosse um espírito, este de longos tempos teria dado essas soluções do princípio e fim do mundo, e seriam todos governados por espíritos, teriam que obedecer, se no Espiritismo estivesse a verdade das verdades, que erroneamente apregoam. Por os homens da ciência não encontrarem apoio no Espiritismo, é que colocam-se sempre superiores ao Espiritismo. E por isso quem governa são os homens e não os espíritos. Os espíritos obedecem às leis dos homens e não os homens obedecem às leis dos espíritos, pois desde muito ficou constatado que a lei do Espiritismo é uma lei caduca para quem quiser ficar caducando com semelhante filosofia ou antropolosofia. Antropolosofia quer dizer atropelado por uma ciência misteriosa, sem princípio e sem fim, mais adequada a maus resultados do que a bons, por não estar definida vivendo os espíritas sempre em experiências e errando mais do que acertando. Eis a razão dos fracassos dos adeptos do Espiritismo. Existem muitos viventes que, por não conhecerem, pensam e julgam que a imunização racional seja Espiritismo. A imunização racional é diferente do Espiritismo, como da água para o vinho. É de outro plano superior, que é da parte racional, de onde o vivente, ligado pela imunização, recebe tudo o que precisa. É imunizado por ser da parte racional. Se fosse da parte espiritual, receberia a espiritualização. Por faltar a instrução ao vivente, é que este, por falta de conhecimentos, tem mesmo que fazer confusão. A imunização racional não pertence à parte magnética e elétrica. É de um mundo superior a esse. É feita diretamente da planície racional, que fica muito acima do Sol. O imunizado está ligado a este aqui de cima por meio da imunização, que dá ao vivente todo o esclarecimento perfeito de qualquer coisa. Uma vez imunizado, está a par de tudo, sendo, portanto, muito diferente da espiritualização. A espiritualização é aí, desse conjunto elétrico e magnético, desse globo, desse mundo. É por isso que a espiritualização é falha e a imunização é perfeita e não falha. Todas estas explicações de muitos jeitos são necessárias, pois, para muitos, uma insignificante explicação é quanto basta para compreenderem tudo, e outros precisam de diversas formas de explicações para chegarem à mesma compreensão. Uns tantos têm instruções suficientes para compreenderem e alcançarem as coisas depressa.
com poucas palavras, e outros tantos, sem instrução, precisam de explicações de diversas formas para chegarem à mesma conclusão. E esta escrituração é feita para todos, para os que sabem e para os que não sabem, para os que têm instrução e para os que não têm. Querem saber o que representa a imunização? Representa muita coisa. Em primeiro lugar, a salvação eterna. Em segundo lugar, o saber completo de todo o seu ser, dos seres do mundo e assim sucessivamente. Portanto, quem conhece o que é imunização, considera o espiritismo como uma coisa sem importância. O espiritismo só tem importância para quem não sabe o que é o espiritismo. Para quem conhece a formação de todos os seres e os efeitos de todos, não dá importância ao espiritismo. Para a imunização, o espiritismo é uma coisa, é muito bom para quem não sabe o que é, para quem está ainda dependendo de conhecer a sua origem, os efeitos e o valor de tudo. É para verem como no magnetismo está o fator desse mundo e dos seus efeitos. Se não fosse o magnetismo, não haveria diferenças, não haveria o feio, tudo seria bonito, tudo seria bom. Onde está o magnetismo, não existe perfeição, não existe pureza, nem existe o bem. Tudo é aparência, ilusão de ótica, passageiro, transitório, e por isso tudo se acaba. Eis porque esse é o mundo dos fariseus, das fantasias, das aparências, da hipocrisia, o mundo do mel em sonho, o mundo do fel em vida. Juntando essas partes e concluindo com outras, torna-se essa vida um pedaço do nada. Por que é um pedaço do nada? Porque o mundo nada é, e nada sendo, os viventes nada mais têm que um pedaço do nada. Tudo brilha aparentemente, mas por a vida nada ser, por o mundo nada ser, vale tudo e não vale nada, ou vale tudo aparentemente. E assim, quando reconhecerem melhor a vida, por dentro e por fora, chegarão à conclusão de que o melhor da vida é o desprezo, porque o nada aparentemente tudo é, e verdadeiramente nada é. E o que assim é, o desprezo é o melhor de tudo. Quem chega à conclusão do que a vida é e do que o mundo é, olha para tudo com uma maior indiferença. E se todos tivessem o verdadeiro conhecimento e reconhecimento destas realidades, não existiriam descontentamentos, brigas, nem guerras, por a tudo darem o desprezo. Por todos viverem ao contrário do que deveriam viver, é que encaram a vida com um valor tal que se aborrecem por tudo, brigam por tudo, visando sempre um panteão de glórias erguido do nada, por considerarem o nada como tudo, sem saberem que esse tudo só tem valor aparente. Então aí o vivente ludibriado e magnetizado pelas aparências deixa-se levar por um abismo adentro, sem saber que as aparências o ludibriam e o depravam. É um nada com aparência de tudo ser e que verdadeiramente nada é. É por isso que quem não sabe, quem não é orientado, faz disso uma grande confusão, interpretando o nada com um juízo de valor que ele não tem, até que chegue à conclusão que nada adianta nessa vida, porque o nada em nada transforma a vida, e da mesma forma transforma o mundo,
e as aparências jamais poderão realçar fulgor. Basta ser aparente para ser algo que está dentro da lei da transformação do nada para o tudo e do tudo para o nada. E assim, o tudo da vida só tem valor para quem conhece o que é a vida. Faz um juízo de valor que não existe para mais tarde, então, refletir melhor na apreciação da transformação para o natural. Portanto, o que mais vale é o tudo aparente ou é o tudo verdadeiro? É o tudo verdadeiro. Aonde se encontra o tudo verdadeiro? Na imunização racional. Na imunização racional encontram o tudo verdadeiro e o tudo aparente está no encanto. O tudo verdadeiro é o conhecimento que todos procuram e não o tudo aparente. O tudo aparente hoje é uma coisa, amanhã é outra. Portanto, quem tiver conhecimento da imunização racional só poderá aceitar o tudo verdadeiro. Aquele que conhecer a imunização racional, cujo conhecimento está nesta escrituração, jamais deixará o tudo verdadeiro pelo tudo aparente. Aquele que não tem estes conhecimentos julgará sempre o certo como errado e o errado como certo. E quando chega a conhecer o verdadeiro certo, naturalmente estranhará e exclamará: finalmente ajustei-me ao meu natural. O nada aparente vale muito para quem não conhece o tudo verdadeiro. Quem tem conhecimento do seu natural, que é o tudo verdadeiro, não dá importância a esse tudo originado do nada, porque o tudo do nada não vale nada. Aparentemente, o tudo do nada realça valor, mas verdadeiramente não tem. Daí costumam dizer: o direito do torto é torto. Se tortos não fossem, não dependeriam de aprender para acertar. Aprendendo sempre errado e o vivente errando, torcendo direito definitivamente. É neste ponto que findam todas as ilusões ou morrem. Está aqui explicada a vida daqueles que conhecem o tudo somente aparentemente e desconhecem o tudo verdadeiro, por ignorarem a sua origem natural. O espelho do mundo. Esta obra tem a utilidade assombrosa de fazer desaparecer a prosa, o orgulho, a presunção e a vaidade. Muitos acharão difícil, dizendo que esta solução, aqui esclarecida nesta obra, não poderá ser trazida a público. Agora, aí está em mãos de todos a verdade das verdades. O que todos imploram há muito, agora apareceu aí, entre todos, o que há muito todos no mundo imploram, por ser o suprimento de mais e irresistível no mundo inteiro. Já se pode viver no mundo por se ter vida e se ter que viver, porque viver do jeito que todos vivem não vale a pena viver. Em certos momentos se perde o prazer da vida. O mundo estava mesmo entregue à imposturice e o realejo tocava uma só música: sofrimento. E quanto mais sofrimento, mais todos tinham que sofrer. Entretanto, dentro de pouco tempo, a imunização racional, em ordem do dia, em todos os lugares, em todos os cantos e em todos os buracos, todos só contarão com a imunização racional, lendo persistentemente para serem imunizados e encontrando todos os desejos consumados de felicidade eterna,
de salvação eterna. Dentro em pouco, a imunização racional colocada acima de tudo e de todos, transformando essa deformação do mundo para o estado natural pelo conhecimento racional feito pela imunização racional. Sempre falaram em racional no mundo inteiro, mas não sabiam como era. Falavam em racional, como falam, mas vivem sofrendo mais do que animais ou feras bravias. A imunização racional será acatada por todos, conhecida e reconhecida como o maior tesouro do mundo, como a coisa mais pura que possa existir. Todos se imunizando, todos encontrando conforto relativo sob todos os pontos de vista de si mesmos, conhecendo por que aí nasceram, por que aí nasciam, de onde vieram, para onde vão e como vão. Maior felicidade, maior contentamento e alegria universal não poderá existir. Esta é a maior surpresa universal. Acaba a imposturice, esse cataclisma de mistificação, a autossugestão, tudo sumindo de uma vez para sempre, acabando com esse conteúdo mantedor dessas misérias, de todo esse pleito sem fundamento, de todas essas ondas de ilusões, de todo esse prelúdio infernal, de toda essa vida aonde só brilha o mal nesse buraco imenso que é o mundo. Todos aí vivem dentro desse buraco, a olhar para cima, para o firmamento e encontrando dificuldades na imaginação para desvendar esses mistérios, a dizer que o mundo é um fenômeno, um encanto indesvendável, cheio de grandes mistérios insolúveis que a imaginação do homem não pode solucionar. Então vivem a dizer: temos aqui esta sabedoria hipócrita, aprendendo sempre e nunca chegando à conclusão das coisas. Da verdade nada sabemos. O mundo é um panteão de misérias, um palácio encantado, um tribunal de amarguras, devido às nossas imaginações não poderem desvendar os mistérios que estão incubados nessa vasta imensidão que nossas vistas não dão para alcançar. O sol não fala conosco, a lua da mesma forma, e as estrelas também. Somos aqui uns solitários vivendo nesta imensa solidão, aprendendo às nossas custas a poder de sacrifícios imensos, de experiências que não têm mais fim neste meio e modo de vida que adotamos, mas que ninguém se conforma com ele, por vivermos incompletos de tudo, por estarmos alheios e ausentes de todo o saber verdadeiro. E continua o vivente na sua lamentação. Nossa imaginação nunca poderia dar ao conhecimento do porquê assim somos. A nossa imaginação já está esgotada e por isso tanta gente no mundo e tão pouco saber. É verdade, o saber de todos desse mundo é ilusionismo, é ilusão. E por todos viverem assim iludidos, é que o sofrimento sempre progrediu cada vez mais, a ponto de todos se tornarem desentendidos, e por isso todos os entendimentos têm sido passageiros. Hoje estão se entendendo muito bem, amanhã desentendidos sobre tudo e sobre todos os pontos de vista. E assim vão vagando nesse crepúsculo, remando contra a maré, pensando que brilham porque têm vida, mas não sabem porque vivem. Agora é que estão sabendo e conhecendo o segredo desse buraco e podem olhar aqui para cima e dizerem:
Eu vejo o firmamento e sei por que o vejo, sei por que estou aqui neste mundo. O sol está lá em cima e nós aqui neste buraco, em cima desta terra, mas agora eu sei porque piso em cima dela. Deixei de viver as apalpadelas, como quando procurava tudo compreender e nada sabia desta origem. Vivem todos nesse mundo procurando apurar esse grande saber, que é um saber que não satisfaz e por isso o sofrimento é cada vez maior. Aonde há sofrimento, não há saber, porque se soubessem, não sofreriam. Portanto, o que adianta esse saber que só traz sofrimento? Vivem todos iludidos, como bichos engambelados, com esses engambelos feitos pelas ilusões, e se deixam arrastar por essa indigna desventura em que resumem tudo e de um minuto para outro compreendem que esse é um saber de sepultura, um saber de perdidos, de condenados, porque nunca puderam saber porque são assim, condenados à morte pela própria natureza, desconhecida de todos. Vivem um saber de condenados, aonde nem ao menos sabem por que vivem. Não podem ter consciência do que fazem, porque não têm consciência do porquê são assim. Esta é a verdade que muitos viventes enxergam e encontram no mundo, a nulidade de tudo, a nulidade do seu próprio ser, por compreenderem que vivem nessa lama tão nojenta que o seu princípio de geração foi de lama e acabarão na lama. E aí ficam na suposição. Quem sabe se não viemos da lama, mas de uma lama diferente desta, uma lama desconhecida de nós mesmos. Há viventes que pensam assim e dizem que o mundo é tão impostor e por isso nada sabem e por isso são sofredores. Tudo isto são lamúrias de muitos cientistas que querem envergar as razões das coisas, mas por ficarem embargados e não encontrarem a conclusão satisfatória, dizem consigo mesmo: tudo é possível, chegará o tempo da cegueira acabar e destes profundos mistérios serem desvendados, pois o mundo, com a sua evolução, há de chegar ao ponto desejado. E assim, fulminados pela ignorância, assombrados pela surpresa de grande relevância, ao encontrarem dificuldades, dirão que isso ou aquilo não pode ser, mas com o tempo encontrarão a facilidade. Coisa alguma pode ser solucionada por quem não tem o conhecimento da solução. E por isso, muitos acharão a obra difícil, dizendo que esta solução aqui esclarecida nesta obra não poderá ser trazida a público, bem clara e cristalina para todos. Hoje estão vendo por que meios e modos estas soluções surgem entre todos e para todos. Portanto, tudo é impossível para quem não sabe, mas possível para quem sabe. E assim viveram reinantes as confusões em todas as ciências para apuração, exatidão e certificação das coisas. Por a ciência nada saber, não poderia encontrar estas soluções ou solução do mundo e de todos. Só agora, no ensinamento desta obra, é que estão sabendo porque assim são, com esta base definida de princípio a fim. Todos os tópicos, todos os quesitos e requisitados, apurados, lapidados, formam uma grande junção de uma grandeza angelical para o equilíbrio racional universal
pela imunização racional. O dever de quem não sabe não é protestar aquilo que desconhece, e sim procurar conhecer de fio a pavio para depois então saber o que diz. A mania dos embrutecidos e atrasados é sempre de impugnar o que não conhece, como coisa que conhecesse. Depois que alcançam o seu conhecimento e veem que é uma coisa que lhes convém, se eu soubesse há mais tempo o que era isso, já o teria segurado de unhas e dentes. Era isso que eu andava procurando, mas como no mundo só se vê mentiras e fantasias, eu julgava que esse conhecimento fosse igual aos outros que existiam e existem no mundo. Eu me enganei na minha ciência muito fraca e traiçoeira. E assim, reconhecendo a sabedoria e o orgulho de muitos que tudo julgam saber e nada sabem, não admitindo coisa alguma, é que esta obra tem a utilidade assombrosa de fazer desaparecer a prosa, o orgulho, a presunção e a vaidade. É assim que eu respondo aos que se baseavam e se baseiam na ciência fraca, inconsciente e nula, abraçada pelos mortais, para que não digam que o racional superior não os advertiu em condições. Pilhérias e chalaças são de quem não sabe o que diz e muito menos o que faz. Todos chegarão de coração aberto ao único caminho que tem a seguir, para que todos voltem ao seu lugar de origem. São sim derrotados todos aqueles que achavam impossível a redentorização do mundo sem primeiro conhecer o que é imunização racional. Há viventes que são assim mesmo, muito adiantados nas suas opiniões, sem conhecerem sobre o que opinam. Depois dizem: eu estava enganado, eu pensava uma coisa e é outra. Assim acontece com os adiantados que não conhecem nem sabem o que são e como são, e vão logo adiantando suas opiniões como coisa que soubessem o que dizem. Por serem de origem racional, é que todos os viventes têm probabilidade de serem imunizados. Por a própria natureza de todos ser de origem racional, é que a natureza e os seus seres se adaptam à imunização racional. Imunizar quer dizer unir-se para a pureza. Imunizado é o mesmo que ser puro, porque já tem as suas virtudes que estavam nas 7 partículas transportadas dessa deformação para o estado natural, para a formação verdadeira racional na planície cá em cima, embora ainda em vida vivam imbuídos aí nesse encanto. Assim, a imunização racional quer dizer outras tantas coisas que aqui já foram ditas e todos sabem. A vida é constituída desses seres desconjuntados que fizeram com que todos fossem encantados. O encanto é tão pavoroso porque do nada surgiram, e por terem surgido do nada é que não sabiam como surgiram, nem foram feitos desse nada. Eis o motivo de não saberem como foram feitos, de não saberem como foram feitos do nada, e muito menos a razão desse tudo aparente. Não conheciam o nada e muito menos o tudo. Desconheciam o mundo com os seus feitos, e assim, por serem feitos do nada, é que nunca souberam como foram feitos e muito menos o que eram antes de surgir desse nada, porque nasceu esse nada
como surgiu esse nada para a formação desse tudo aparente. Ficaram então completamente desconhecidos da sua própria origem e da origem de tudo, razão pela qual se conservaram encantados. Encantados porque não sabiam dar soluções ou solução da origem do seu ser, de todos os seres e do mundo.